Galerinha, agora na aula de filosofia, nós vamos para a página 5, respeitar as diferenças. Um dos motivos que fazem as pessoas se desrespeitarem é a dificuldade que sentem de compreender e aceitar as diferenças que percebem entre si, de características físicas, de costumes e até mesmo de gostos e ideias pessoais. A dificuldade em lidar com essas diferenças muitas vezes faz com que alguns indivíduos acreditem que são melhores do que os outros e assim tomem atitudes que prejudicam a convivência. Infelizmente, esses indivíduos esquecem que, apesar das diferenças, têm em comum o fato de todos serem pessoas e de sofrerem quando são desrespeitadas ou maltratadas por alguém. Na seção Vamos Brincar, diz assim: a primeira atitude necessária para desenvolver o respeito às diferenças é reconhecer que a diversidade está por toda a parte, inclusive em você mesmo. Afinal de contas, poderia afirmar que conhece alguém que seja completamente igual a você? Não apenas fisicamente, mas também na maneira de ser, pensar e agir? Pensando nessas questões, participe do jogo das diferenças. Para jogá-lo, considere estas instruções e as orientações do professor. A professora vai fazer a leitura dessas orientações. Ali está pedindo para a gente formar a equipe com os colegas em sala. Como isso não é possível, você vai jogar em dupla com alguém da sua família, tá? Então ali diz assim: letra A, forme uma equipe com alguns colegas. B, durante o tempo estabelecido, escrevam nas linhas a seguir o maior número possível de diferenças entre os integrantes da equipe. E C, quando o tempo acabar, vence a equipe que tiver registrado mais diferenças. Lembre-se de escrever sobre as diferenças de forma respeitosa. Essa observação deve considerar diversos aspectos, por exemplo, diferença, entre masculino e feminino, idade, características físicas, origem étnica, local de nascimento, costumes e influências culturais, religião, características de personalidade, gostos e preferências, opiniões, principais habilidades e outros que você quiser anotar. Então ali tem uma tabelinha onde você vai escrever diferenças entre os integrantes da equipe. Então, como a professora havia falado, você vai fazer em dupla com alguém da sua família ou até com algum amigo, se você tiver contato, anotando o maior número de diferenças entre vocês, lembrando que vocês têm que anotar de maneira respeitosa. Então, por exemplo, eu vou fazer com o meu pai, eu já posso colocar ali a diferença de sexo, masculino e feminino. E aí vocês vão anotando ali várias diferenças entre vocês. Nesse caso não vai ter um tempo para vocês anotarem, é só para vocês perceberem as diferenças mesmo, tá? Na seção Lápis na Mão, o texto seguinte revela algumas diferenças que podem ser identificadas entre as pessoas. Leiam com atenção. Então, tudo bem ser diferente. Tudo bem precisar de uma ajuda. Tudo bem ter um nariz diferente. Tudo bem ter uma cor diferente. Tudo bem ser pequeno, médio, grande e grandão. Tudo bem ter vindo de um lugar diferente. Tudo bem ser tímido. Tudo bem ser diferente. Então, número 1. Conforme a orientação do professor, crie frases que comecem com tudo bem e complete com as características que você e sua equipe registraram anteriormente durante o jogo das diferenças. Então, novamente, a gente vai fazer diferente, não precisa ser de acordo com o que você e a sua dupla anotaram. Pode vir da criatividade de vocês também. Antes da gente começar, a professora deixou um vídeo disponível com uma historinha, é uma história cantada, vamos dizer assim, falando um pouquinho sobre tudo bem ser diferente. Então, ali a professora colocou 2 exemplos de como vocês vão dar sequência nessa atividade, colocando frases, então, que comece com tudo bem ser diferente. Eu quero que vocês façam pelo menos 5 frases, tá? E essas frases têm que ser diferentes desse textinho que a professora fez a leitura. Eu coloquei ali: tudo bem andar de cadeira de roda, tudo bem ter um cabelo enrolado, liso, grande ou pequeno. E aí vocês vão escrever frases que vocês desejarem. Quem quiser copiar essas 2 pode, quem quiser criar outras 2 pode também, tá?
E ali no Reúna-se com alguns colegas, nós não faremos. Então por hoje é só. Assistam o vídeo disponível, realizem a atividade caprichando bastante na letra, tá bom? Beijos e até amanhã!